Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de Esdras. E hoje, pessoal, vamos ler o capítulo 7. E como sempre fazemos, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos avançando nela até chegar ao capítulo 7, que fala sobre o momento em que Esdras vai para Jerusalém. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abzua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém, no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No dia 1º do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porquanto a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Temos aqui uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, juntamente com toda a prata e ouro que você receber da província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros e cordeiros, como também o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo de seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território a oeste do Eufrates que forneçam tudo que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, solicitar a vocês. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo o que Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de todos quantos trabalham nesse templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, a todos que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que, por sua bondade, levou o rei, os seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Resumindo, pessoal, o capítulo 7 de Esdras fala sobre a chegada de Esdras a Jerusalém durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras era um escriba e sacerdote, descendente de Arão.
com grande conhecimento da lei de Moisés. Artaxerxes deu permissão a Esdras para voltar a Jerusalém com outros judeus e levar ofertas para o templo de Deus. O rei deu uma carta a Esdras, garantindo-lhe autoridade para ensinar e aplicar a lei de Deus em Judá. A carta também autorizava Esdras a levar prata, ouro e outros recursos para o templo, fornecidos pelo rei e pelo povo. Artaxerxes ordenou que tesoureiros da região ajudassem Esdras, dando-lhe tudo o que fosse necessário para a adoração no templo. Esdras reconheceu que a mão de Deus estava sobre ele, dando-lhe sabedoria e força para realizar essa missão. Ele agradeceu a Deus por mover o coração do rei e dos conselheiros para apoiar a reconstrução e o fortalecimento do templo. Esdras reuniu líderes de Israel para acompanhá-lo e organizar o retorno a Jerusalém. Com a proteção de Deus e a autorização do rei, Esdras levou um grupo de judeus de volta a Jerusalém. Eles estavam determinados a restaurar a adoração verdadeira e seguir as leis de Deus. Esdras era um homem piedoso que buscava o bem-estar espiritual de seu povo, comprometido em ensinar e aplicar a lei de Deus. Concluindo, pessoal, lembre-se, a dedicação a Deus e o estudo de sua palavra são essenciais para liderar e guiar outros em seus caminhos. Deus pode usar líderes justos e piedosos para realizar grandes obras e trazer renovação espiritual ao seu povo. Mas para isso, é indispensável que estes líderes usem a palavra de Deus nessa importante missão. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Concluímos a leitura de mais um capítulo do livro de Esdras, do capítulo 7. E eu espero que amanhã possamos estar juntos para lermos mais um capítulo, ok? Então fique na paz e que Deus abençoe.